fome, ele sabe onde vai buscar a sopa, onde tem um bom prato. E no final, como ele não tem perspectiva, ele acaba consumindo a droga, se viciando ou aprofundando um vício que ele já teve e vai vivendo. Então, no centro, ele tem um ecossistema ali para sobreviver. E aí, quando você vai ver, nós temos vários egressos do sistema prisional, nós temos pessoas que tiveram pena progredida, estão em regime de progressão de pena, nós temos o traficante, nós temos as pessoas que estão vivendo lá há 5 anos, nós temos as pessoas que estão vivendo lá há 10 anos, e aí tirar o pessoal desse ecossistema não é fácil. Quando você pensa, bom, mas eu tenho que ter equipamentos para tirar. Abrigo, São Paulo, a capital de São Paulo, prefeitura de São Paulo, tem 22 mil vagas de abrigo. Os centros de atendimento provisório, de acolhimento provisório da cidade de São Paulo são muito bem montados. Tem alojamento segregado, tem beliche, tem refeitório, tem estacionamento para o carrinho que coleta lixo, tem canil para o animalzinho da pessoa, tem bastante estrutura. Quando você pensa em CAPS, tem. Quando você pensa em... Hoje a gente tem o nosso hub de cuidado de crack e outras drogas, estamos atendendo lá quase 3 mil pessoas por mês, estamos encaminhando o pessoal para a comunidade terapêutica, abrimos a quantidade de leite de longa permanência para o tratamento do dependente químico, abrimos vagas nas comunidades terapêuticas e ainda assim isso não é suficiente. O que acontece? A gente trata uma pessoa no hub e aí uma coisa interessante, abrimos o hub. Mais da metade dos atendimentos do hub já são de pessoas que estão vindo de fora de São Paulo. Porque eles sabem que às vezes na cidade que eles estão não tem um atendimento. Opa, aqui estão tratando, estão encaminhando para o hospital, estão encaminhando para a comunidade terapêutica, então eu vou tentar resolver um problema lá. Então tem muita gente que está vindo para o hub, está sendo tratada e já não é da cidade de São Paulo. A gente encaminha para a comunidade terapêutica, a pessoa passa lá 3, 4 dias, naquele ápice da abstinência inicial, a pessoa desiste e volta para a rua. Então é um tremendo desafio. Então a gente precisa entender quem é cada uma das pessoas que estão lá. Cada pessoa ali tem uma história. Cada pessoa ali tem uma trajetória. Cada pessoa ali tem uma família. Cada pessoa ali veio de um lugar. Então como que a gente entende isso e tenta dar o tratamento individualizado? Como que a gente vai tratar a dependência química, é o primeiro problema. Como que a gente vai dar o abrigo, a moradia. Como que a gente vai dar a capacitação profissional? Tem equipamento para capacitação profissional no centro? Tem. Nós temos Senac, nós temos onde formar. Só no centro tem uns 3 Senacs ali. Então tem como capacitar. Mas eu entendo que a gente pode fazer mais. E a capacitação customizada para a vocação do centro, né? Nós temos... então a questão habitacional é um problema, a questão da capacitação é uma questão. A questão da segurança pública, sem dúvida nenhuma. E aí eu digo, quando eu falo problema de todos, problema do judiciário também. Porque eu tenho que interromper o fluxo do crack, o trabalho do traficante de drogas. É um trabalho difícil. Porque você, às vezes, monitora, você vê quem está comercializando a droga, a gente está fazendo esse trabalho de inteligência, a gente está individualizando a conduta, separando o usuário do traficante, monitorando o traficante, coletando evidência do tráfico. E, às vezes, a gente prende, leva para o judiciário, chega na audiência de custódia e ele é solto. E solto sem o monitoramento, sem... algo que a gente possa, pelo menos, verificar onde é que esse cara está. Né? A servidão que a justiça estabeleceu está sendo cumprida? Então, a gente vai precisar do apoio judiciário, a gente vai precisar do apoio do Ministério Público. Eventualmente, em último caso, poxa, eu não consegui botar esse cara no tratamento, eu não consegui identificar a família, esse cara está muito mal, esse cara vai ter um problema de saúde, até pensar numa última hipótese, numa internação compulsória, que eu acho que não é o que resolve. Uma coisa, por exemplo, o trabalho missionário, o trabalho das igrejas, é um trabalho que tem uma certa efetividade, porque às vezes quando a pessoa está no ciclo lá de abstinência, não é a prancheta com, está na hora do remédio tal, que vai resolver. Ali, naquele momento, a pessoa vai precisar do abraço, vai precisar de uma oração, vai precisar de um acolhimento que ela não tem num método normal de tratamento. Eu acho que a gente tem que fazer uma grande revitalização urbana, né? Pensar um projeto urbanístico para o centro. Então, se eu tenho ruas temáticas, vamos fazer com que essas ruas temáticas sejam ruas temáticas. Tem uma arquitetura temática, Rua das Noivas, Rua dos Eletrônicos, Rua das Motos, né? Para dar um up. Outro dia eu chamei também o setor da construção civil, chamei o Secov lá, o setor imobiliário, e disse,
que vocês precisam para construir um centro? Para a gente tirar coisa velha e botar coisa nova, coisa bonita. Não, preciso de um sistema de incentivo, então proponho. Porque o problema também é de vocês. Ou vocês acham que a gente tem que resolver tudo sozinho? A iniciativa privada tem que entrar. Então é setor imobiliário, é judiciário, é Ministério Público. A abordagem que a mídia faz, de repente a abordagem que a mídia faz também tem que ser diferente para esse problema, porque acho que todo mundo tem que entender que esse problema é de todos. Acho que ninguém vai ter capacidade de resolver isso sozinho. A gente vai precisar de todo mundo junto. Se a gente levar em consideração que são pessoas mesmo, então eu já ouvi muitas vezes que o jeito é a internação compulsória. Mas, pô, meio que você tá privando mesmo a liberdade de uma pessoa. Então, isso não deveria ser, na minha opinião, pensado de uma maneira tão rápida assim. É uma conclusão tão, sei lá, com um argumento tão simples. O cara tá usando droga aqui onde eu não quero que ele use droga, então vamos internar ele de forma compulsória. Também não sei qual que é a solução. Não, seria o caminho mais fácil. Um caminho. Imagina, tem 1.100 pessoas lá. Vou internar 1.100 dependentes compulsoriamente? Claro que não, isso não vai funcionar. Não é isso. A gente está abrindo uma série de vagas em comunidades terapêuticas, tem instalações do Estado que estavam desativadas, que tem alojamento, que tem condição de receber essas pessoas. Então a gente precisa agora fazer a operação disso. Então estamos conversando com as instituições que fazem essa desintoxicação, para a gente abrir mais vaga, para a gente ampliar os nossos braços, para a gente poder abordar mais pessoas e ter o que oferecer. Porque não adianta também eu abordar e não ter o que oferecer. Eu tenho que ter o que oferecer. Eu tenho que ter, primeiro, a desintoxicação para oferecer. Segundo, depois que eu oferecer a desintoxicação, eu tenho que ter o treinamento, a capacitação para oferecer. Para essa pessoa lá na frente poder se reinserir. E depois eu tenho que ter um emprego para oferecer. Mas tem oportunidade? Tem vaga de emprego? Puxa, como tem? Olha, a gente está rodando o estado de São Paulo, cidade por cidade, tentando montar arranjos produtivos locais. Como é que a gente coloca aqui uma empresa, uma indústria, e o que essa indústria precisa em termos de fornecedor? Como é que eu crio ali um sistemazinho produtivo naquela região para trazer oportunidade para lá? Que incentivo regional que eu vou dar? Beleza. Quando a gente vai fazendo essa investigação, o que eu vejo? Falta mão de obra numa série de indústrias, numa série de negócios. Por exemplo, São Paulo se destaca pela exportação de suco de laranja. É o maior exportador de suco de laranja do Brasil, do mundo. Então vamos lá. Falta mão de obra hoje nos pomares de laranja. Parece simples, né? Eu tenho uma grande indústria de celulose no Centro-Oeste, no Lençóis Paulista. Eles estão lá empregando 300 pessoas que eram extremamente humildes e alguns moradores de ruas no viveiro de eucalipto. Eles plantam 50 milhões de pés de eucalipto por ano, né, em 37.500 hectares. Estão abrindo outro viveiro com mais 200 vagas. São pessoas que a gente pode capacitar para trabalhar. Falta gente na construção civil, falta motorista de caminhão, falta gente no setor de tecnologia. Tem uma série de indústrias que está faltando mão de obra. E eu consigo fazer capacitação e o casamento dessa oportunidade com essas pessoas recém-capacitadas. O centro, se eu revitalizo o centro, nós vamos ter uma enxurrada de oportunidades no comércio. Agora, eu preciso revitalizar. Eu não posso ver o pessoal da Santa Efigênia morrendo de inanição porque as pessoas estão sendo afastadas por causa da Cracolândia. Então a gente precisa resolver aquilo. Eu preciso transformar a Santa Efigênia numa rua daquela, cheia de LED e tal, o cara ganhar dinheiro com a propaganda, fazer uma grande reforma naquelas lojas, financiar esse negócio, entendeu? Para começar a trazer movimentos. Daí a ideia também de concentrar a administração do Estado de São Paulo lá, para você ter uma coisa icônica. A gente tem que recuperar a Praça da Luz, né? A gente precisa, por exemplo, ali onde eu tenho a oficina da CPTM, na frente da Sala São Paulo, vamos tirar aquela oficina dali, vamos fazer uma coisa bonita, uma grande esplanada, um grande boulevard. Vamos levar aquela oficina, por exemplo, para a Favela do Moinho. E a Favela do Moinho? Vamos dar habitação decente para aquelas pessoas e desmobilizar aquela favela e botar ali a oficina da CPTM. As PPPs de habitação no centro foram tão bem sucedidas, a gente pode fazer mais, lançamos agora 50 mil unidades em PPP, então acho que tem caminho, né, para a gente tratar. Parceria público-privada. Tá. Ficar falando governês aqui para mim me complica. E assim, nisso daí você falou assim, várias oportunidades para a gente pegar essa galera aí e torná-las, na verdade, que elas sejam úteis para a sociedade de uma forma geral. Precisa ter um trabalho, um acompanhamento psicológico também, assim, acentuado, porque droga é sinistro. Já perdi alguns amigos pro crack, por exemplo. E eu sei que a coisa ali, ela passa um pouco do... Pô, o cara... um amigo específico meu, o cara, tinha
tinha esposa, tinha filho, tinha mãe, tinha pra onde voltar, tinha tudo. Mas o crack mantinha ele na rua. E não era assim, ele não tinha problema em casa. Ele só que o crack, de alguma forma, era mais interessante pra ele. Então, esse acompanhamento